Está começando mais um Subversivo Podcast, mais subjetivo. E sejam bem-vindos todos e todas para mais um Subversivo Podcast, o podcast oficial da revista Subjetiva. E hoje, como a gente tem um podcast mensal e a gente tem um tema mensal, né? A gente vai começar lendo primeiro os comentários do último podcast, como uma forma de interagir com vocês e também pegar dicas e sugestões para aplicarmos neste e em outros. O primeiro comentário é do André Felipe Barbosa Cursino. Que massa, gosto muito dos textos publicados aqui e com certeza o podcast vai atrair uma nova galera para apreciar as publicações aqui no Medium. Só uma pergunta, já tem feed? Se sim, gostaria muito link para adicionar ao meu agregador. Muito boa iniciativa e vida longa ao podcast. Muito obrigado, André. A gente está providenciando sim o feed, então não sei se nesse a gente já vai conseguir lançar com o feed, mas a gente também está com um canal no YouTube. Nesse canal no YouTube a gente está lançando os podcasts lá em vídeo também. Então, assim, no momento eu vou pedir para você se inscrever, né? Todo mundo que está ouvindo a gente, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho das notificações e aí você vai ser notificado quando sair um novo podcast. Mas até esse mês ou no próximo mês a gente vai estar sim com o feed para que todo mundo possa ir receber na hora. Agora o comentário do Marcos Antônio. Muito legal, só precisa melhorar o áudio para ficar mais gostoso. É verdade, Marcos Antônio. Infelizmente a gente não tem, né, todos os equipamentos aí que os podcasts grandes têm, mas a gente sempre tenta fazer da melhor forma na edição e a gente sempre vai estar procurando melhorar essa questão do áudio. Mas não se preocupe que nesse a gente já vai estar com um áudio bem melhor do que o primeiro, porque o primeiro foi uma parada muito experimental e que acabou dando muito certo. Gostaria até de agradecer a galera aí que ouviu, eu recebi muito feedback, bastante gente gostou mesmo, e isso só dá mais vontade de continuar. Agora o comentário do Ricardo Max, passando aqui para instigar essa iniciativa, continuem publicando textos e podcasts aqui no Medium. Abraço. Valeu, Ricardo, muito obrigado mesmo. Pode deixar aqui, uma vez por mês vocês estarão recebendo o podcast oficial da Subjetiva e a gente vai começar a mandar para vocês por e-mail também. Porque muita gente pode não estar recebendo e como a gente não tem o feed, a gente vai mandar para vocês por e-mail. Então, vamos dar início ao podcast. E agora, o tema desse mês é o desafio da poesia hoje. O Medium é um lugar que tem bastante espaço para poetas e poetisas, então a gente quer debater um pouco, né, sobre a poesia, como a poesia chegou até nós, o que a poesia tem a fazer hoje e o que nós temos a ver com isso. Bom, nós convidamos hoje, né, também sou um poeta, mas nós convidamos hoje 3 escritoras do Medium que também escrevem poesia e que vão falar um pouquinho pra gente sobre suas perspectivas, suas reflexões sobre a poesia. Então, a gente vai fazer aquela parte de apresentação. Então, vamos começar. A gente está aqui com a Sirena, com a S. Paiva e com a Andressa. E elas vão se apresentar e depois no final também eu apresento e a gente começa. Eu sou a S. Paiva, né? Eventualmente as pessoas que estão aqui nesse podcast maravilhosas vão acabar me chamando de Carol, porque esse é o meu primeiro nome. Estou no Medium, creio que já há uns 4 anos, uns 3 anos, não consigo precisar muito bem a data agora, né? Mas eu comecei fazendo mais uns ensaios, umas reflexões, não necessariamente poesia, na verdade. Apesar de eu fazer poesia desde muito pequena, né, foi como eu me iniciei na escrita, mas eu não tinha muita coragem de publicar. Mas a poesia sempre fez muito, muito sentido para mim, isso de brincar com as palavras sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. E então estou aqui com vocês para contribuir, né, eventualmente trocar ideias, lançar uns shades, né, quem sabe, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então é isso, gente. Meu nome é Thalita,
mas eu entrei no Medium como Sirena M. Eu nunca me considerei escritora. Acho que, assim, eu comecei a escrever no Medium, e foi em setembro. Comecei a escrever por indicação de um psicólogo. Eu estava fazendo terapia e ele falou para eu começar a escrever. E eu sempre li bastante, amo poesia, mas nunca fui de escrever. Eu sempre fui de desenhar. Eu pinto e desenho, então eu nunca fui de me expressar por palavra, eu me expressava por imagem. Mas aí eu comecei a gostar do negócio. Eu primeiro comecei a escrever igual a S. Paiva, foi ensaio, foi coisa íntima mesmo, pessoal. E aí eu pensei, eu vou escrever o que eu penso de uma forma mais geral, que tem outras pessoas que se identificam com o que eu sinto. Então foi daí que eu comecei a escrever poesia. E tamo aí, né? Meu nome é Andressa e eu vim aqui pra jogar shade mesmo, assim, eu tô aqui pra isso. Com certeza eu tô aqui pra isso. Já quero avisar isso na minha apresentação, pra não ter choro depois. E bom, eu escrevo, né? Escrevo desde sempre, trabalho com escrita. Ainda bem. Sou muito feliz escrevendo. Tem gente que diz que o que eu faço não é poesia. Tem gente que fala isso. Assim, eu acho que é poesia. Então é isso que eu tenho que falar pra vocês. Então, galera, meu nome é Lucas. Como muitos de vocês sabem, eu sou editor da revista Subjetiva e eu comecei a escrever antes de ler poesia. Sempre que eu falo isso, as pessoas ficam muito chocadas comigo, mas isso é uma parada que veio do meu ensino médio, onde você tinha que decorar a métrica, né, da poesia, mas você não lia poesia. Então era uma parada muito curiosa que poucas pessoas devem ter vivido, né? Então aí eu comecei a escrever também como uma forma de melhorar a minha escrita acadêmica, né? Eu faço faculdade de Ciências Sociais e aí acabou que num curso de escrita a professora em questão me pediu para começar a praticar de alguma outra forma. E aí eu fui para poesia, sempre gostei de crônica, mas nunca li muita poesia. Sempre. Então isso foi meio que a minha porta de entrada. Aí eu entrei no Medium, né? Meio de gaiato e tal, nem conhecia direito a plataforma. E aí estamos aqui hoje gravando um podcast. Então, eu gostaria que vocês, né, me dissessem. Parece até meio entrevista, mas a ideia é mesmo ser uma conversa assim de bar, super informal e tal. Trazer esses assuntos de uma maneira mais interessante. Como é que vocês entraram assim? Como é que vocês chegaram e falaram, vou escrever uma poesia assim? Vocês têm algum autor, alguma autora que vocês já curtiam e que vocês possam dizer que foi uma inspiração ou não assim? Bom, eu acho que eu vou, pela ordem de apresentação, eu vou começar falando então. Comigo, a poesia ela aconteceu bem naturalmente, assim, eu tinha por volta de 9 anos, 10 anos de idade. E eu sempre fui uma pessoa que lia muito, desde criança eu gostava muito de ler. Então, praticamente as minhas poesias iniciais, elas eram meio que cópias do que eu lia, né? Então eu entrava, no caso na escola, né, a gente tinha contato com os poemas mais conhecidos, assim, né, Vinícius de Moraes, Tarsila Meirelles, por aí. Então a gente acaba, eu por não ter como é que eu posso dizer, um arcabouço, assim, né, muito vasto de conhecimento para fazer poesia, né, desde criança não ia ter como realmente. Então eu fazia uma espécie de cópia. Mas aí acontecia, por exemplo, de eu falar de amor, falar de paixão nos meus poemas. Eu acabava de fazer um poema, escrevia assim, fazia até um desenhozinho bonitinho, né? Porque ser criança é uma delícia, tá? E eu mostrava para minha mãe, né? Então depois assim, mais tarde, assim, eu era adolescente já, uns 16, 17 anos, a minha mãe me trouxe uma pasta com todos os poemas que eu já tinha feito desde criança. Eu ficava, cara, eu não sei como que eu escrevi isso, porque eu não sei, às vezes eu penso, como eu tenho uma certa crença nas questões espíritas, né, eu pensava que eu era médium desde criança, né, e muito irônico o portal que a gente escreve também se chamar Medium, né, porque tem um pouco a ver com isso.
E isso me chamou a atenção também para poder entrar no Medium. Então, meu contato com a poesia foi bem assim, parece que eu já nasci nasci sabendo fazer, sabe? Tem nenhum tipo de modéstia, realmente é algo que eu sempre gostei de fazer e é algo que faço desde criança, assim, sabe? Não é uma coisa que dá para explicar muito nessa questão de inspiração. Aí, só mais tarde mesmo que acabar que foi realmente que eu passei a estudar um pouco sobre poesia e tal, mas sempre desapegar das formas, porque eu acho que as formas acabavam me limitando muito, assim. Eu não quero só preencher uma forma, eu quero provocar um sentimento nas pessoas, né? E eu acho que às vezes a forma acaba atrapalhando isso, porque não, eu quero fazer um verso decassílabo, eu quero fazer o caramba aqui, porque verso pobre, não posso fazer. Eu acho que a poesia é bem mais do que isso. A poesia, ela tem que mexer com o interior das pessoas, mais do que ser apegada às formas, né? Eu sei que cada um tem seu tipo de trabalho, mas para mim funciona dessa forma. Bom, eu comecei vamos lá, como é que eu vou dizer isso? Eu encontrei a poesia no ensino médio. A minha professora do segundo ano do ensino médio, bem na época que a gente estuda romantismo na literatura, passou o Macário, do Álvares de Azevedo, para a gente ler. E eu me apaixonei pelo Álvares de Azevedo de uma forma que me transformou. Eu virei outra pessoa. E nessa época eu comecei a ler tudo da fase do romantismo, do ultrarromantismo brasileiro, Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, e eu simplesmente amava esse tipo de poema. Tanto que eu até virei gótica, eu era bem assim, bem sofredora na época, canceriana, né, gente? Aí eu só lia. Eu lia bastante, mas eu nunca cheguei a escrever. Eu acho que eu escrevi um poema naquela época, que tá guardado. Eu nem sei, eu queria até ter achado ele para trazer para vocês verem, tanto que eu era depressiva. Mas aí encerrou essa fase. Aí eu comecei a desenhar, fiquei só no desenho. Igual na Carol, a mãe dela comprou uma pasta para ela pôr os poemas, eu tinha uma pasta de desenhos. Eu tenho pastas e pastas de desenhos guardados aqui, que para mim eu considero como se fosse minha poesia. Eu tava triste, eu tava num momento mal da minha vida, eu ia lá e fazia um desenho. E eu faço poesia mais ou menos assim. Eu também não uso métrica, até porque eu nem tenho estudo ou, sei lá, bagagem para usar a métrica nem nada. Eu simplesmente vou lá, tô no momento que eu preciso escrever, que eu tô com aquele negócio guardado e eu preciso pôr para fora, e eu escrevo lá do jeito que sai. E é o que a mesma coisa que a Carol falou, a gente quer tocar as pessoas. Eu quero que a pessoa leia e ela sinta o que eu sinto, que ela consiga interpretar o que eu tô passando ali naquele momento, aquele sentimento. Eu quero dividir isso com as pessoas. Então, poesia para mim é isso, é dividir isso com as pessoas. E por eu ter essa influência de Álvares de Azevedo, às vezes eu sinto que minhas poesias são um pouco pesadas, né? Eu tenho bem esse lado niilista mesmo, eu tô tentando trabalhar isso, mas tudo bem, a gente vai melhorando com o tempo. Aí no Medium eu comecei a escrever só por desabafo mesmo. Eu falo que o Medium era como se fosse um exorcista para mim. Eu tava super mal, eu ia lá e escrevia. E aí eu tava lendo era como se fosse um diário. Eu chegava lá, sentava, escrevia tudo que tava acontecendo na minha vida. Eu pensei, gente, isso tá ficando muito pessoal, eu tô com muitos. Eu tava aumentando demais o seguidor e eu falei, gente, eu vou escrever isso aqui de uma forma... Eu vou me expressar, mas de uma forma menos pessoal e mais poética. E foi aí que eu comecei a escrever poesia. E foi dando certo, eu fui gostando do que eu estava fazendo e eu fui tendo feedback positivo e eu fui fazendo. E estamos no que estamos hoje. Então, eu sempre escrevi, eu comecei a escrever historinha quando eu tinha 6 anos, por aí. E vários caderninhos de historinha também, mas a poesia começou mesmo a fazer parte. Quando eu comecei a estudar a poesia na escola, né, também tive o fascínio pelos poetas ultrarromânticos, porque, né, no ensino médio, a época era do emo, né? Então fazia todo sentido pra mim.
pra mim, entendeu? Musicalmente, né? E também a literatura ficar me deprimindo a troco de coisa boba, normalmente. Porque normalmente era coisa boba. Mas também por causa da música. Eu fiz, né? Eu fiz conservatório, eu fiz Vila Lobos, que é uma escola de música bem famosa que é do Rio, dos 6 anos até os 17 anos. Então a música sempre fez muito parte da minha vida. E a poesia era uma forma que eu tinha de escrever musicado, de escrever música. Eu nunca tive muita pretensão de ter banda nem nada do tipo, eu gostava mesmo de música clássica, mas eu gostava do fato de que uma poesia eu conseguia musicar ela. Um texto já não é tão fácil. E por isso eu sempre escrevi, entendeu? Eu gosto muito, eu também pegaria Álvares de Azevedo como uma das influências, Carlos Drummond, mas as bads do Carlos Drummond, tá? As felizinhas não rola muito. Augusto dos Anjos também, enfim. Mas, pra mim, tem mais a ver com música do que com autores. De eu colocar em versos algo que faça sentido pra mim e eu coloco em versos porque é uma forma de eu falar musicado. E eu gosto da ideia de falar musicado porque eu acho que a música pega mais fácil do que um texto em si. Uma poesia, quando é bem musicada, é mais latente, é mais chiclete do que um texto. Então, como vocês todas falaram, é uma forma de tocar pessoas também. Eu acho que é uma forma mais direta de tocar pessoas do que um texto. É isso. É muito Caralho, eu fiz interessante conservatório também. isso. Nossa, gente. Muito legal isso. Então porque assim, geralmente, né, eu também, quando tava lá na minha indecisão, né, tipo, o que eu vou escrever. E aí eu sempre gostei muito de rap, né, e rap é uma parada que é rimada, né, na maioria das vezes. E foi a minha escolha, assim, pô, vou começar a escrever poesia, foi muito pela influência que eu já ouvia rap, assim, né, época do Bonde da Estronda, minha adolescência era Bonde da Estronda. E aí, tipo, eu sempre ouvi, sempre foi uma grande influência, assim, pra mim na minha vida e tal. Tem até um escritor no Medium, né, que é mais conhecido por escrever rap, que eu gosto bastante, ele não escreve necessariamente poesia, mas ele escreve muito sobre rap, que é o Ronald Rios. E, pô, isso sempre foi uma grande influência pra mim. E daí que eu comecei, né, e isso foi sempre um norte pra mim, assim, porque eu também, assim, nunca tive muita métrica, né. Minhas poesias sempre foram algo pessoal. Acho até interessante, assim, quando alguém chega e, pô, fala pra mim: pô, eu tenho essa poesia que eu escrevi é muito pessoal, mas, tipo, na minha cabeça, assim, toda a escrita é pessoal. Porque, querendo ou não, você tá se expondo de alguma forma ali. Você tá colocando um sentimento, alguma coisa que você não diria no seu ambiente de trabalho, numa roda de família, numa roda de amigos. Você tá, de certa forma, colocando um lado pessoal seu, assim. Por isso que eu até critico, assim, a subjetiva, né? Já falando, não tem muito essa crítica, né? Esse meio que neutralismo, sabe? A, as, ao conteúdo que é produzido, né? Por isso que é muito aquilo que você não vê na grande mídia é uma certa crítica, assim, porque existe muitos meios de comunicação que acabam mascarando uma opinião dizendo que é um pensamento neutro. Mas aí, tipo, eu sempre pensei por esse lado, assim, que não tem como um pensamento, uma poesia, uma escrita ser neutra, assim, porque, querendo ou não, você está lidando com as suas subjetividades, né? E aí que vocês citaram, assim, autores, né? E aí, né, como a Andressa e a S. Paiva fazem parte da revista Fale com Elas, também eu queria saber de vocês três, é claro, como é ser mulher e poetisa, assim, como no Medium eu acho que tem não sei se tem uma maior aceitação, vocês vão me dizer, mas eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, porque eu recentemente li um livro que eu recomendo a todo mundo, que se chama Mulheres Poéticas, o Cárcere em Poesia, a Poesia em Cárcere, que é um livro de mulheres que estão encarceradas numa penitenciária do Sul, não sei, não me recordo aonde, mas onde elas escrevem poesia como uma forma de autoconhecer-se e de também se expressar.
que elas estão sentindo, né, no cárcere, que é um abismo social gigante, assim. Não tem nenhuma perspectiva, na maioria das vezes, a não ser pela educação, que para mim é uma das vias que pode proporcionar um autoconhecimento e um empoderamento, de certa forma, digamos assim. Então gostaria que vocês me dissessem assim um pouco como é que, e para os ouvintes, como é que é ser mulher e ser poetisa nesse meio onde sempre os autores que se destacam são os homens. Então, gente, é tanta coisa para falar que eu vou tentar, assim, ante a minha tendência à prolixidade, tentar resumir, né? Primeiro, uma coisa importante que a gente tem que falar é que mesmo a denominação poetisa já foi vista como uma denominação preconceituosa. Por quê? Poetisa dá a ideia de que você é algo menos do que o poeta. Então, isso já é uma boa contribuição que eu posso trazer aqui para esse podcast, é isso. Chamar uma mulher que escreve poesia de poetisa já pode revelar um certo preconceito, né? Não é uma questão de problematização, é porque se o nome é poeta, né? Uma mulher também é poeta, né? Não precisa fazer como aquela diferenciação, sabe? Do embaixador e da embaixatriz. Poderia ser embaixadora, você não é algo menos por isso. Então e isso é coisa que realmente não é todo mundo que tem acesso, né? Principalmente, eu acho que é mais quem está em contato mesmo com os grupos de feminismo e tudo mais. Então, assim, a partir de hoje, quando vocês virem falar poetisa, vocês já vão pensar, não, existe um termo melhor para isso, que é poeta. Somos poetas. Então, assim, você ser poeta, uma mulher que é poeta, isso quer dizer o quê? Você vai ter uma forma menos objetiva, né, menos pragmática de se colocar no mundo da escrita. Porque, por exemplo, na crônica, geralmente a gente passa uma situação que a gente teve, né, e tenta provocar uma reflexão, um ensinamento daquilo ali, né, daquela situação que a gente passou. Então a gente já se coloca ali de uma maneira objetiva. Também num texto do tipo reportagem, também a gente acaba fazendo tudo muito objetivamente. Agora a poesia, ela acaba às vezes te salvando no sentido de que você fala de uma coisa que às vezes é um tabu, uma coisa às vezes que você não quer ser muito específica, muito pessoal, né, sobre aquilo, mas ao mesmo tempo já está se colocando e vai deixar para a criatividade do leitor, né, ou da leitora, de eles sentirem o que acham que tem que sentir a partir daqueles versos, daquelas palavras ali que estão brincando juntas. Então eu acho que a poesia facilita muito para a mulher conseguir se colocar, por exemplo, sobre tabus, né, sexo, também depressão, suicídio. Eu no Medium, por exemplo, para poder fazer poesia, eu me sentia mais hábil a falar desses temas na forma de poesia, apesar de que eu tenha conseguido uma gama de leitores a partir do momento que eu me coloquei muito pessoalmente sobre textos de gordofobia, ansiedade e tudo mais. Na poesia, os temas mais hardcore, assim, mais pesados, eu conseguia me revelar por meio da poesia, né? E eu acho que durante muito tempo na literatura foi assim para todas as escritoras mulheres, né, que fazem poesia, porque elas conseguiam falar de uma coisa que às vezes não dava para falar sendo muito direta, né, por todas as questões que envolvem a figura da mulher na nossa sociedade, mas elas acabavam conseguindo brincar de um modo que não ficasse tão na cara, né? E, nossa, isso também sem falar da parte das censuras, né, na época da ditadura, que também a gente teve que enfrentar mais essa ainda, né, de não poder falar o que a gente quer falar por meio de palavras objetivas. E, estando no Medium, o Medium é um lugar, assim, que a gente se sente muito confortável para poder mostrar nossos trabalhos, nossas poesias e tudo mais. Mas o que eu percebo, não só no Medium, mas em outras redes sociais,
é que parece que o escritor, cara, que faz o estilo, sou intelectual e sou bonitão, acaba dando mais certo do que a mulher que faz uma poesia. Por quê? Porque, nossa, parece que o cara que está em contato com a poesia, ele está se superando, né? Não que ele realmente, efetivamente não esteja, mas ele acaba, não esteja, né? Mas ele acaba criando parece que é um brilho maior do que a mulher que escreve poesia, porque o homem não costuma sentir, ele não costuma se mostrar sensível. Então ele está se superando, né? É o caso desses caras que a gente vê aí, o Zach Magiese, que eu até gosto de algumas coisas dele. Vários caras assim que escrevem poesia, que dizem os poetas das redes sociais, que eles acabam ganhando mais atenção, mais público por causa disso, por serem homens, né? E estarem meio que, nossa, quebrando tabus, que eu não posso chorar, que eu não posso sentir, sei lá o quê. E eu acho isso ruim, no sentido de que muitas das vezes o cara tá tendo mais essa atenção porque existe uma ampla gama de mulheres que, sei lá, de repente têm um interesse romântico por ele, né? Fazem aquela idealização do cara que é sensível, nossa, quero muito dar pra ele. Mas não é, acho que isso prejudica, né? Porque, ora, então quer dizer que a mulher que ela já tá fazendo poesia, ela não tá fazendo nada mais do que a obrigação dela, já que ela é sensível, tá sendo sensível, grande coisa. E é isso que acaba gerando até o menosprezo, né, das poesias femininas nos nossos meios literários, né, que é porque, já é muito típico, a mulher já sente muita coisa, sabe, whatever, não é nada demais, só que não é bem isso. Então acho que é por isso, por enquanto, é o que dá para eu colocar, né, não sei se eu falei de muita coisa ao mesmo tempo, mas é como eu me sinto em relação a sendo mulher e sendo poeta, né, tentando resumir na sua frase, né, é uma sobreluta, sabe, você ser uma poeta mulher, seja fazendo rap, fazendo essas músicas assim, né, que o rap tendo figuras femininas também está sendo bem em voga agora, então pra mim fazer poesia é uma sobreluta, mas que vale a pena. É isso mesmo, a gente é menosprezado em tudo que a gente faz, né? Tudo que tem dedo de mulher no meio, nada de novo sobre o sol. Eu sinto isso, tudo que a Carol falou, nossa, assina embaixo. E essa questão do pseudo-poeta, homem pseudo-poeta, com um coquezinho na cabeça e barbinha rala, o cara que escreve, o sofredor, ele sempre vai ter mais holofote do que a gente que tá ali. Às vezes, eu sinto isso, não sei se isso é errado ou não, se vão pensar, ai, Thalita, sua estúpida, mas tipo, às vezes ele nem, o que ele tá escrevendo ali, nem é o que ele tá sentindo, ai, vou escrever sobre isso, ele puxa, ele faz uma parada toda ensaiadinha, sabe? Não é verdadeiro, às vezes não é verdadeiro ali. E aquela mulher que tá passando por tudo aquilo, que tá escrevendo exatamente o que tá acontecendo com ela, às vezes fica menosprezada por causa disso. Entendeu? Eu vejo muito isso, eu não sei se vocês veem, a parada muito ensaiada, sabe? Muito esquematizada para chamar atenção, para ter seguidor, para ganhar coraçãozinho no Medium. Eu vejo muito isso. E às vezes você que é verdadeira, que você está escrevendo ali uma coisa que aconteceu com você, por exemplo, o sexo, tá sendo vulgar, ou igual eu que escrevo bastante sobre gordofobia também, a gorda sofrendo, vai comer, come, gorda, sofra, tá ruim sendo gorda, emagrece. É esse tipo de coisa. Eu só tô falando mais do mesmo que a Carol falou, só que de uma forma mais vulgar, mas tudo bem. É o que eu sinto. Não sei se a Andressa pensa isso também. Ah, claro que eu penso. Claro que eu penso. O shade, inclusive, é por causa disso. Porque, assim, escrever não é só escrever poesia, cara. Escrever sendo mulher é basicamente, pra muita gente, chovendo molhado. Mas mulher, é como a Carol falou, é como você falou, mulher já é sensível, então grandes bostas, mulher já é de humanas, mulher já gosta de falar dos sentimentos, então grandes porcarias, mulher já é do mimimi,
então escrevendo está sendo mimimi. Ninguém pensa que tem um trabalho ali, que tem um esforço ali, que é o nosso talento ali, que é a nossa disciplina ali, que é o nosso aprimoramento ali de anos, às vezes de décadas, né? Porque eu tô ficando velha, puta que pariu. Até pra indicar aí a galera, a gente fez uma parceria super bacana com a revista Fale com Elas. A gente vai deixar aí na descrição para vocês acompanharem os textos que saíram. Então conheçam a Fale com Elas também, que é super parceria da Subjetiva e... Arrasou! É isso aí, gente. Obrigado. Eu falei de muita coisa, né? Não falei da Fale com Elas, porra. Então, gente, o projeto da Fale com Elas, só para poder situar as pessoas que ainda não conhecem, é o projeto de, assim, eu, a Andressa e a Celina, que não pôde estar aqui hoje fazendo esse podcast com a gente, infelizmente. A gente fez esse projeto no Medium, né, que é para acolher somente escritoras mulheres, seja contos, crônicas, enfim, textos de opinião, a gente recebe tudo, tá? Então realmente só é um público feminino, a gente já tem uma representatividade muito boa no Medium. Quando falam de publicações de referência no Medium, dizem que da Fale com Elas, né, é uma grande referência, a gente fica muito feliz com isso. Junto do portal também do Medium, Mulheres que Escrevem. Mas só para aproveitar esse momento, né, quem tiver interesse, né, você mulher, você que segue a Subjetiva e gosta de escrever, pode mandar um e-mail para a gente, tá? No Fale com Elas e sobre elas, @gmail.com. Então é isso. Não, então, Fale com Elas surgiu por que motivo? Porque a gente ficou puta, as três ficaram putas, porque várias outras publicações menosprezaram a gente por nós sermos mulheres. Né? Teve publicação, por exemplo, né? Não vou citar nomes aqui, mas teve publicação, por exemplo, que fez texto polêmico sobre estupro, quer dizer, o homem falando sobre como foi transar com uma mulher estuprada. Aí quando eu fui mandar o meu relato sobre abuso, não, essa semana a gente já falou sobre abuso demais. Teve editor de publicação aí que tá acabando, que eu também não vou citar o nome, que eu mandei uma crônica e falou, não, mas você escrever muito fraquinho, não sei o que lá, tipo, super menosprezando, quando na verdade era só pra dizer sim ou não pra minha crônica. E teve uma super publicação, editor, né? Mas teve. E teve uma publicação que, assim, as pessoas, os caras da publicação têm a tendência de menosprezar o trabalho das mulheres. Porque, né, eles escrevem coisas muito melhores, entendeu? Muito mais trabalhadas. Né? Assim, eles não falam que o problema é o trabalho das mulheres, mas eles falam de trabalhos que são muito parecidos com os trabalhos que a gente faz, né, Carol? Mas coisa muito parecida. Era tipo assim, a gente postar Opa, quase falei um negócio. Era postar um texto e em seguida pra aparecer piadazinha, tirando sarro, ai não, porque tal tipo de escrita é um lixo. Daí eu, né, sempre muito atenta, aquele meme, atenta, ia lá, né, e questionava essas pessoas. Olha só, é pra mim isso? Ai, nossa, Carol, como você é neurótica. Ai, nossa, como você é egóica. Você é uma pessoa. Me disseram isso, você é uma pessoa muito difícil de trabalhar. Então, assim. Aí eu, né? Nossa, vocês que me conhecem aqui, gente, eu sou uma pessoa difícil de trabalhar, sinceramente. Nunca serão. Pelo amor, né? Então, assim, era uma perseguiçãozinha mesmo que rolava. Eu sei, assim, que todo mundo tem direito de melhorar. Talvez hoje em dia, às vezes até as coisas aconteçam, né? Que é para justamente não motivar que outros incidentes ocorram. Talvez hoje em dia, né, essas pessoas tenham posto a mão no coração, né? Pensado assim, pô, a gente perdeu essa pessoa, assim, que era especial e tal. Tiramos a paciência dela, mas ela deve ter um fundo de razão nisso, né? E obviamente não só um fundo, mas a tampa, a panela, tudo de razão. Então é mais por isso, assim, a gente, eu e a Andressa, né, e a Isa, a gente sofreu esse tipo de... Até porque, gente, quando tem escritoras mulheres ganhando uma grande expressão num certo ambiente, e quando, sem nenhum tipo de modéstia, né, realmente nossos textos eram muito bem colocados no Medium, tinha muita colaboração, tinha muito comentário, tinha muito like,
e tudo isso, sem a gente fazer um mínimo de esforço, o que o cara vai pensar? Nossa, e minha poesia muito bem construída, que eu escrevi no caderno emoldurado à mão e que estou vendendo a R$ 15, como assim não está conseguindo? Né? Olha só como eu sou o grande artesão da escrita. E não... O que ele vai querer fazer? Né? Ele vai querer justamente derrubar a pessoa que ele acha que não está se esforçando tanto. Mas aí que tá, cada um sabe o que está passando para se colocar ali na escrita. Né? O que você vê é o produto pronto. É bem aquela imagem do cara que está empilhando pratos e atrás dele tem uma escada cheia de pratinhos quebrados. Ninguém vê o que você passou, o que você sentiu, para você chegar e publicar ali uma parada, entendeu? Então é bem por aí mesmo. Vocês entraram nesse assunto, assim, que é incrível, né? A questão da acessibilidade na poesia, né? Porque sempre que eu pensei em escrever uma poesia, eu sempre pensei num público específico, né? Tem até um texto meu, né? Que é escrever ainda é um privilégio, que esse texto descreve a forma que eu penso e para quem eu penso as poesias e as crônicas que eu escrevo. E eu sempre fiquei pensando nisso, né? Tipo, para quem a gente faz poesia, sabe? Quem são essas pessoas que a gente quer que a gente leia? Eu sempre pensei num público, numa poesia que fosse mais acessível, palavras mais acessíveis, não colocar aquela palavra assim que você tem que ler 5 vezes para entender qual é o significado. Eu sempre penso a poesia como uma ponte para alguma coisa que eu tô, de certa forma, querendo passar. E minhas poesias são sempre muito críticas, né? Eu faço ciências sociais, assim, então eu respiro o debate de então acaba assim que a poesia sempre foi uma forma de eu me expressar para um outro tipo de público, que não aquele meu meio acadêmico, né? Por mais que, e vocês, assim, para quem vocês fazem poesia? Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu escrevo aqui velha. Não, sendo bem honesta, assim, né? Eu acho que quando eu escrevo uma poesia, eu tô querendo mexer com a pessoa que passou por aquela mesma situação que a minha e simplesmente não tem como descrever aquilo, né? Acho que a grande mágica do escritor é realmente colocar em palavras o que parecia não conseguir ser feito em palavras, sabe? Aquele ranço, aquele peso que ficava no seu interior, que ficava te martelando ali a cabeça. Aí vem alguém, você lê, se identifica e fica tipo, cara, isso é o que eu tô passando, isso que eu tô sentindo. Parece que fica menor esse peso quando tem uma pessoa que entende o que você está passando. A poesia, ela é um sinônimo da empatia silente, né? Uma empatia, uma conexão, que são pessoas ali que se identificam com aquela mesma situação. Então eu escrevo para essas pessoas, que passam pelo mesmo contexto que o meu, de ser uma pessoa, parece que pensa tanto, mas os sentimentos acabam ficando recônstos ali, ficam escondidos no seu interior. Eu sou uma pessoa, nos meus textos eu exploro muito mais minhas emoções, né? Jogo minhas emoções ali, toda a merda no ventilador. Mas na minha vida profissional e pessoal, eu costumo ser uma pessoa que não deixo sair muitas emoções para fora. Então, saindo pra fora, né, gente? Mas enfim, vocês entenderam. Mas é aquela coisa, você deixar sair as suas emoções. Isso está me ajudando sempre. A escrita sempre foi, me ajudou muito nisso. Mas eu vi que uma terapia também era muito bom, assim, porque parece que às vezes eu tenho vários personagens dentro de mim, né, que estão ali conversando um com o outro, assim, e tal, e que eu precisava criar um consenso. Não, essa é a minha identidade. Eu sou a Carol e estou tomando um comando sobre vocês. E para quem ficou na dúvida, não tenho nenhum diagnóstico de esquizofrenia, gente. Só sou meio assim abstrata demais às vezes. Enfim, eu tenho essa tendência realmente de ter várias identidades dentro de mim conversando. Uma hora eu sou extremamente racional, muito prudente, outra hora eu largo foda-se, né? E a escrita acaba me ajudando a encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Daí eu vejo ali realmente, não é uma emoção que tá ali, que uma hora tomou conta de mim,
e que não era eu, simplesmente não era eu. Eu acho que eu até pedi Não, mas um isso pouco... é com todo mundo. É igual, Andressa. Acho que todo escritor tem isso, de vários personagens num texto só. Eu tenho mania, às vezes, de escrever no masculino. Não sei porquê, às vezes eu sinto vontade de me expressar no masculino. Já tentei pensar por que disso, mas eu não sei, igual o Lucas perguntou para quem a gente escreve. Eu faço igual um exorcismo mesmo para escrever. Eu tiro para fora o que estava engasgado. E eu tento escrever isso ali de uma forma coerente, que a pessoa lê e entenda, ela tá passando por aquilo. E eu já também escrevi coisa bem polêmica, igual tem um poema que eu fiquei até meio com medo de postar no Medium, que é sobre o meu pai, que eu tenho uma relação bem ruim com meu pai. E esse dia eu tava no meu limite e eu escrevi esse poema bem, bem, bem amargurado mesmo. E eu coloquei ali, do jeito que fui tentando organizar o que eu tava sentindo. Então, nesse poema, eu até pus a foto de uma menina. Era como se fosse a Thalita criança, botando tudo pra fora, exorcizando tudo ali do passado dela, que ela sofreu todo aquele abuso psicológico, ela botou ali naquele poema. Por isso que a minha descrição eu até coloquei monstro criado em cativeiro. Por quê? Porque a Sirena, quando eu criei a minha conta no Medium, a Sirena, ela era o meu lado. Eu fiquei curiosa com a descrição sua. Muito obrigada Nossa, por calar minha curiosidade. Eu acho maravilhosa essa Vou descrição. explicar para vocês. Eu vou explicar direitinho. Eu tive uma relação bem abusiva dos meus pais. Igual a esse Paiva Carol, eu já li textos dela, pais extremamente conservadores, só que os meus, além disso, né, Carol? Além disso, os meus pais eram evangélicos, então eu fui criada presa. Por isso, monstro criado em cativeiro. Meu cativeiro, eu fui criada presa, não podia fazer nada. E aquele sentimento ruim, aquele monstro, todo aquele ódio, aquela raiva, aquele amargor, foi crescendo dentro de mim. Eu fui até diagnosticada com borderline, então dá pra vocês terem uma noção mais ou menos do porquê. Aquele monstro foi crescendo, e eu precisava deixar aquele monstro se expressar. Eu precisava deixar aquele monstro escrever, porque se eu não deixasse, aquele monstro ia me destruir. Porque é aquele meu lado ruim, que é aqueles pensamentos ruins de suicídio, de depressão, e ia juntando aquilo tudo. A gente que foi criada de um modo extremamente conservador, a gente tem uma cólera guardada com todo o nosso passado. Esse entendeu? rancor. É um rancor, é um ódio, é uma desconfiança de qualquer ser humano que existe sobre a face da Terra. E a gente consegue desafogar na escrita tudo isso. Então eu te entendo quando você fala que tem medo de postar alguns textos, porque eu também passei por isso. Recentemente eu tive que tirar do Medium alguns textos, inclusive um deles sobre essa questão dos meus pais, da criação que eu acabei recebendo por causa disso, né? E que leva também responde um pouco também do que o Lucas havia perguntado antes, né? Como é ser mulher na poesia, mas fazendo um pulo que é ser a mulher na escrita. A gente está a todo momento sendo julgada e questionada mesmo sobre as coisas que a gente escreve. Então eu não posso, eu até estava falando com as minhas, estava com vontade de escrever um conto erótico, mas a minha vontade era de publicar no meu perfil, mas eu não posso, por quê? Porque tem todas as questões que envolvem os tabus da sexualidade. Então o que eu teria que fazer era criar um perfil fake, né, e deixar lá todos os meus textos, né, aguentar os tarados de internet que te enviam e-mail só porque você escreve sobre sexo, essas coisas assim, mas pelo menos não seria direcionado para uma pessoa que eles saberiam que é aquela pessoa. Porque eles leem um conto erótico e eles já vem na cabeça deles. Ela é uma menina que gosta de sexo. Ela só pensa em sexo. Eu preciso mulher perfeita. Eu preciso ir atrás dela. A questão eles acharem que a pessoa está disponível 24 horas para falar ou fazer sexo, né? Falar tá ali disponível. E não é assim que a banda toca, sabe? É tipo, contando uma experiência pessoal, né? Já não sei se isso chegaria a uma amplitude, né? Tanto assim agora no começo do podcast,
Mas é tipo o cara que chega assim, eu uso o Tinder, né, os aplicativos, tem hora que eu desisto, tem hora que eu volto, acabo usando, mas o cara que ele chegou uma vez e falou assim, ele nem me deu oi, sabe? Ele só falou assim, vontade de transar loucamente. Eita! Daí, sim, chegou assim, daí eu não respondi. Daí passou, Lógico, né? passou uma semana assim e tal. Aí ele, nossa, tá sumida, não sei o quê. Aquele oi sumida, né? Bem descarado. Aí eu fui e falei assim, não, é porque no mundo normal as pessoas me cumprimentam com um oi, não é com um transar loucamente, não. Daí ele ficou, nossa, não sei o que, sabe? Você é uma chata, Não. você é um... Não, que babaca. muito Deus isso, me perdoe sabe? o palavreado, mas eu ia escrever Batman punheta, moço. É bem Oi? por aí, sabe? Sua mãozinha Ai, tá aí do seu lado, me ajuda. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se escrever sobre sexo já atrai... Assim, na verdade o que eu quero dizer é o seguinte. Eu escrevo muito sobre abuso, né? Eu fui abusada pelo meu irmão e tal, eu falo muito disso nos textos. Hoje, abertamente. Não que isso não me gere penas, né? Não que isso não me gere problemas. É claro que muita gente da família não gosta. É claro que muito amigo fica com o pé atrás. E acontece, tipo, de você receber muita mensagem de gente falando, poxa, obrigada por você estar fazendo isso, você está sendo minha voz. E aí, respondendo um pouco o Lucas, assim, eu escrevo para mim. E eu dou a sorte de conseguir tocar pessoas assim. É isso, eu comecei a escrever porque era o que eu fazia de melhor, era o que eu mais gostava de fazer, e depois virou uma terapia também. Além da terapia analítica que eu faço, aliás, minha terapeuta quebrou uma perna e torceu a outra ontem. Gostaria de contar isso pra vocês. Foda. Coitada. É foda. Melhoras. Aí, ó, terapeuta. Melhoras pra ela. Um abraço se você estiver ouvindo a gente. Eu vou Terapeutas, mandar obrigada pra por ela. existirem no mundo dos escritores. Isso mesmo, muito obrigada. E, tipo, o que rola? Muita mensagem de elogio, mas muita mensagem, tipo, de crítica. Ah, você não foi abusada nada. Ah, que mimimi de feminazi. Mas também, isso é muito curioso, Pois isso é muito cara, bizarro. tipo, eu fiquei chocada, né? Gente que, por exemplo, você faz um relato no Facebook, agora a nova mania, né? O novo frenesi dos bolsominions ir lá e comentar nos posts que tem grande amplitude, relato de abuso, de assédio. Ah, que belo fanfic. Mano, vá tomar banho, sabe? O que tem a ver? A pessoa vai querer... Os detetives de fanfic, né? Eles estão lá especialmente para localizar as fanfic. Fake, não é fake. Não, mas o pior que não é isso, cara. Eu já recebi mensagem de cara dando em cima de mim porque eu fui abusada. Eita! Tipo, Sério? Que medo, gente! Que horror! Mais de uma vez. E assim, todo mundo sabe que eu sou noiva. Tipo, eu não escondo de ninguém. Minha foto de perfil em quase tudo tem a cara do argentino. Lucas até já conhece. Então, assim, não é segredo pra ninguém que eu sou comprometida. Eu não tenho relacionamento aberto. Cara, sendo você compromissada ou não, fato é nojento alguém ir falar com você não existe por causa isso. de um texto de abuso. Você fosse solteira ou não, saca? Essa pessoa tem problema. Eu sinto muito pelo que você passou, mas eu não posso dizer que isso não é atrativo, que isso não é excitante. Olha! Sai fora! Cara, um ser humano desse tem que ir pra prisão e também vai ficar lá e vai entender, né? Uma hora ele vai... Na prisão, o contexto do estupro é cotidiano, né? Talvez a pessoa só, mesmo sentindo na pele, vai entender o quão como é que eu posso dizer? Só a Andressa poderia falar, né, o que ela sentiu sobre isso. Nossa, mas é terrível esse tipo de situação. Vou aproveitar seu gancho, Andressa. Eu também fui abusada. E eu nunca, assim, uma vez que eu, pelo meu avô, que eu comentei sobre isso no Facebook, vocês precisam de ver o tanto de retorno negativo que teve. Teve uma prima que falou que eu tava fazendo drama. Teve outra que também foi abusada, que disse que eu tinha que ficar calada, porque se ela esqueceu, eu também ia esquecer. Então, depois que isso aconteceu... Não.
ridículo. Depois que isso aconteceu, eu simplesmente pensei, cara, eu não vou mais tocar nesse assunto. Em um texto ou outro eu dou alguma dica, em algum poema ou outro eu dou alguma dica, mas, cara, não tenho coragem. Parabéns, Andressa. E, bom, agora eu acho que uma questão interessante, né? Que vocês já falaram um pouco, mas assim, por que o pseudônimo? Eu acho que muita gente deve ter curiosidade sobre isso, né? Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco assim sobre o pseudônimo e qual o significado para vocês. Então é o seguinte, o pseudônimo eu não usava antes. Eu usava o meu nome mesmo, eu deixava lá no livro. E não era um perfil muito assim que eu escrevia para os outros. Eu escrevia para mim no início mesmo, assim, para poder, como a Sirena falou, eu achei maravilhoso esse termo, exorcizar, né, os próprios demônios assim dentro de si. Mas aí eu acabei tendo problemas porque as pessoas estavam chegando no meu perfil assim e se viam ali, pensavam que eu estava. Às vezes era uma situação do passado e tal, mas a pessoa pensava, não, porque tá falando de mim, você não tem autoridade nenhuma para isso, não sei o quê. E eu não deixava nenhum tipo de identificação sobre a pessoa, entende? Mas aí acabou rolando essas tretas, né? Vieram reclamar comigo e tal. Aí eu pensei, pô, mas eu quero escrever, é uma coisa que tá me incomodando, eu quero escrever sobre isso. Então, se for para ajudar, né, eu vou mudar meu nome. Daí eu mudei, tirei meu nome pessoal do Medium, né, e coloquei uma abreviação, coloquei um pseudônimo que ao longo do tempo, ao longo da minha caminhada no Medium, acabou virando o que as pessoas hoje em dia me reconhecem. Ah, não, é o texto da S. Paiva, adoro a S. Paiva. É a S. Paiva. Daí eu nunca mais eu tirei, né, por essa questão. E só realmente quem me conhece mesmo, né, como as pessoas que estão aqui presentes no podcast, sabem que é uma coisa que tem a ver com o meu nome. Mas quem chega por acaso no meu perfil, não se dá conta. Às vezes a minha irmã, a minha irmã, ela chegou uma vez num texto meu, ela nem sabia que era meu, né? E veio falar comigo sobre ele. Eu falei, pô, foi eu que escrevi. Aí ela, nossa, eu nem ia imaginar, Não não sei o quê. acredito. Sim, a minha própria irmã, ela não sabia, e veio falar de um texto, pô, mas fui eu que escrevi isso. Foi muito legal, assim, sabe? Mas eu sei que, acho que a coisa que mais me desanima, eu tenho um centro de autossabotagem que é o seguinte, pô, se eu ficar famosa, eu não vou poder escrever nada mais que eu quero, porque você sendo famosa, você publicando um livro, as pessoas vão querer ficar regulando o seu trabalho, sabe? Vão querer, ai não, por que você vai escrever sobre isso, não sei o que e tal. E eu acho isso verdadeiramente assim um saco. Então eu acho que eu vou ser tipo uma Clarice Lispector, sabe? Dar entrevista assim, largando foda-se, sendo super aérea. Cara, eu adoro as entrevistas da Clarice Lispector, porque tipo, o cara pergunta uma coisa e ela vem com outra. E tipo, foda-se, sabe? Fica aquilo ali mesmo. Mas é bem isso assim, sabe? Eu tenho medo um pouco isso. Eu acho que qualquer escritora mulher, né? E qualquer tipo de nicho que a mulher queira se destacar, é isso. A gente tem um centro de autossabotagem. Quando as pessoas começam a falar que você não devia fazer tal coisa, você começa a pensar que você não é boa o suficiente. E que você não deveria estar fazendo aquilo. Nossa, várias vezes me senti assim. Tem vezes que eu tenho vontade de desativar o Medium, excluir o Medium, tirar tudo. Eu pensei, cara, tanta gente fazendo melhor, acho que eu vou tirar essa porra aqui, tá tudo errado, tá tudo uma merda. Mas não é isso, sabe? É você ser autêntico. E tem uma frase da J.K. Rowling, né? Que ela diz, eu até coloquei no meu convite de formatura, que você está fazendo o seu melhor. O que importa é você estar fazendo o seu melhor, mas não o melhor de outra pessoa, né? Isso é uma coisa que eu vou seguir pra vida, assim, e pra escrita. Eu acho que eu queria fazer uma proposta agora no podcast, né? Depois que as meninas responderem essa questão do pseudônimo, de cada uma ler um texto. Eu até já selecionei um aqui, uma poesia da Sirena, que eu gosto muito. Muito mesmo. A gente pode fazer uma é muito assim, é muito o que eu tava passando no momento, né? Eu aceito suas migalhas. Sim,
Cara, eu adorei super essa poesia. Então, quando vocês acabarem de falar, né, enquanto uma outra fala, vocês podem ir selecionando também, de repente, né, a Andressa vê um meu, então a Sirena vê um da Andressa, tá? E fica aí livre para vocês, mas é o que eu acho que é importante pra gente mostrar o nosso trabalho também. Nossa, cara, aí tá vendo? Olha, eu nem tenho noção do que eu escrevo, o que eu atinjo é foda. Nossa, eu vou chorar, para. Acho que essa é uma forma legal da gente finalizar o podcast, né? Cada uma lendo a poesia da outra. Ah, tem que falar do pseudônimo também, né? Conforme eu já disse 1 milhão de vezes, a Sirena é o meu monstro. E eu pensei na sereia, na criatura mitológica sereia, mas não a sereia linda que canta para os marinheiros, não. A sereia ruim, a sereia que puxa eles para debaixo d'água, a sereia que mata eles, a sereia que usa o poder dela pro mal. E aí eu pensei em Siren, né? Que é sereia em inglês, e botei o A, sirena. Foi isso. Ai, gente. Então, foi ótimo fazer parte desse podcast, gente. Maravilhoso. Muito bom. Foi muito Lucas, amorzinho esse podcast. Muito bom, muito amor esse podcast. Uma hora a gente se exaltou, começou a falar de feminismo, mas é porque é uma coisa que faz parte da gente, né, Lucas? Então a gente acaba dando asa a esse assunto. Assim. Mas eu acho que é isso que é a parada do podcast, né? A gente começa numa coisa e vai voando, diversos né? desdobramentos, assim. Isso tudo reflete na nossa poesia, né? Então, querendo ou não, o que a gente tá falando e tal, o que vocês estão falando, tudo as pessoas podem ler em vocês, nas poesias que vocês escrevem. Eu vou então fazer a declamação do poema de Sirena. Quem vai ler aqui, gente? Vamos Sirena. Eu vou ler o da Andressa. Sirena. Então vamos lá. É um poema que foi publicado na Fazia Poesia. Eu aceito suas migalhas. Escuto com carinho suas palavras falhas, esperando que um dia eu não caia nas suas promessas de amor. Não me entenda mal, te amarei para sempre, mas não com aquele amor puro que te dei de presente. Aquele já se foi, pelo rancor soterrado, junto com as lágrimas que guardei com cuidado. Meu coração por ti sangra, implorando por consideração. Minha alma por ti clama, pedindo um pouco de atenção. Ó meu amor, me fere mais, cada dia que passa seja ponderado. Um dia não estarei mais aqui, para me submeter aos teus agrados. Tá, eu vou ler o da Andressa. Inclusive, quando ela escreveu esse poema, eu achei foda. Eu só não destaquei na época, porque eu não tenho muito tempo, gente. Mas, gente, eu sou apaixonada. Ela escreveu no Fazia Poesia também. Chama Tatuagens. São as marcas que escolhi registrar. Partes da minha história que o mundo consegue enxergar. É autoimagem na pele desenhada. São as minhas memórias com agulhas e tintas escavadas. Foda demais. Nossa. Obrigada. Tô sem graça. sem graça. Muito bom. Obrigado. Eu vou começar. Posso começar, gente? Começa. Tá bom, então. Pus a minha alma em negrito, em itálico, sublinhado e caps. Ela nunca se esvaiu, ela sempre esteve aqui. E gritava vez ou outra, ora ansiosa, ora comedida, na calada de uma noite fria. A minha alma se fez seguir, se fez surgir, deu badaladas em seus sinos e canteou em seus acordes. Uma alma, mais do que dada, mais bonita, feroz e dedicada. Estão sendo os melhores dias da minha vida, em que não me nego nem um tantinho na delícia do meu cerne. Quero ver alguém me parar, quero ver alguém adormecer isso, pois Deus e a vida agora me permitiram ser o que eu sempre quis ser. Escritora, poeta, advogada, fazedora do tudo ou nada. A mim eu me pertenço, faço de mim a minha morada.
Essa frase final é foda! Essa rima no final é muito boa. Nossa, perfeito, cara. Amei bom. você lendo isso, Andressa. Gente, eu vou... Então tá, gente. eu vou ler uma Foi um poesia prazer minha, gente. compor. Só pra- Ah, é Uma mesmo, poesia. Lucas? Ai, gente, é que você fica tão quietinho, né? A gente, mulher é foda, cara. A gente tá tomando os lugares todo mundo, até dos homens, tá vendo? Olha só. Mas tá Que certo. triste isso, né? Que chato, as mulheres querem ter os mesmos direitos dos homens. Ai, que absurdo. Pontas de ironia. Vamos lá, vai, Lucas. Essa poesia é uma das... a minha favorita até hoje, que eu postei no Medium, porque tem muito do meu eu sociólogo nela. Poesia sem ideologia. Disseram-me que não deveria mais haver poesia com ideologia. Ora, mas o que é qualquer poesia sem o saber? Sem algo palpável que vai além do ato de ver. Certamente aquele que o diz provavelmente não sabe que ao mesmo tempo se contradiz. O simples escrever de um passo, o simples apaixonar-se por alguém, aquele ato de escrever e ir além, carrega consigo aquilo que cada qual possui de mais especial, um olhar simplório que vai do real a irreal. Esquece-se da subjetividade, mas o que seria de nós sem a nossa própria personalidade? Viveríamos numa sociedade excludente, injusta e nada contente. Ao que me parece, o que vemos hoje não é diferente. Mas se a poesia não mostrar a vontade daquele que está descontente, continuaremos à mercê de uma sociedade vazia, onde faça dia, faça noite, não importa. Seremos apenas seres inóspitos numa viela escura e fria. É isso. Foda, hein? Cara, eu Vai ser amo foda, hein? esse poema. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mais um Subversivo Podcast. Não se esqueçam de deixar os comentários no Medium, ou no YouTube, ou no Facebook. Todas as perguntas que vocês tiverem. Que a gente vai ler no próximo podcast, no mês que vem, em julho. Né? Mês de festa junina, talvez seja um bom tema, ou não sei. E... na verdade, esse é o mês de festa junina. E... aguardem novidades, assim vocês vão ser notificados. A gente vai providenciar o feed e vai estar tudo aí na descrição, todas as referências vão estar no post. Então compartilhe nas redes sociais, ajudem a gente no meio. Deixa o recomende aí, deixa o like, se inscreve, faz tudo para que esse podcast chegue a outras pessoas. É isso, galera, vamos ficando por aqui. Valeu!